Saudações, daqui mais uma vez o vosso mano Gica Tetembua a fazer um vídeo, e este é o vídeo número 2 sobre aquilo que a gente falou, a rúbrica O Silêncio 77. Portanto, devemos reiterar aqui algumas situações sobre o que é isso, Silêncio 77. Silêncio 77 é vídeos, ou seja, uma forma de atuar exprimindo algo que aconteceu na nossa sociedade. Esta rúbrica do Silêncio 77 é vir falar sobre algo que aconteceu há 44 anos. No dia 27 de maio do presente mês, vai fazer 44 anos desde que pessoas desapareceram e não voltaram mais nas suas casas. Pronto, isto do 27 de maio foi um problema que se deu dentro do partido MPLA, e naquele momento o MPLA, quando houve as matanças, já era o governo, já tinha formado o governo. Foi dentro das estruturas governamentais que aconteceu o 27 de maio de 77, 18 meses depois de nós estarmos independentes. Isto aconteceu e morreram pessoas que fizeram parte da estrutura de Estado, como Nito Alves, como Comandante Bacalov, como Monstro Imortal e muitos mais outros nomes. E nós não podemos vir aqui falar do 27 de maio sem mencionar aqueles que escreveram sobre essa data. Temos o Holocausto em Luanda, temos o livro de Dalila Cabrito, A Purga em Angola, temos o livro do único angolano que escreveu sobre esse ato, o Michel, que escreveu Nuvem Negra. Eu acho que o Michel até agora é deputado da Casa CE, continua, e no 27 de maio, quando fez 43 anos no ano passado, Michel, ouvi que ele ia lançar lá em Luanda as 13 teses em sua defesa, que é um documento que o Nito Alves fez quando estava a ser acusado de assassino. Portanto, toda essa história faz parte da nossa história. É preciso reiterar aqui no princípio, e também vou falar no fim, que muita gente não gosta que se fala do 27 de maio, mas quando chega a data do Holocausto, em que houve os assassinatos dos judeus, as pessoas celebram. Agora, as pessoas não se prepararam para perguntar por quê. Eu aqui na Inglaterra tenho contato com os judeus. A Jewish Community é aqui próximo da minha casa. Eu passo, vou fazer vídeos, vou fazer fotografias com eles para mostrar às pessoas que eles existem. E quando você conversa com essas pessoas, tirando aquilo que a gente vai ler, as pessoas não estão a fazer aquilo do Holocausto para quererem se fazer de pessoas de pena ou pessoas ressentimentalistas, mas foi um ato bárbaro da história deles que marcou a humanidade e que eles falam de novo para que as próximas gerações não cometem estes erros, porque os números de seres humanos que morreram ali foram tantos. Hoje, o presidente do Ruanda, Paulo Kagame, criou um museu onde houve, para as pessoas terem na memória, dos esqueletos daqueles que foram mortos naquele holocausto que aconteceu no Ruanda em 2000, os Tutsis e os Hutus. São situações que aconteceram e que é muito importante permanecerem na mente do cidadão para que não as repitem mais. E nós, na nossa sociedade, estamos num momento que é importante que isto seja evocado. Portanto, a intenção do 27, do Silêncio 77 é mesmo para trazer à tona esses assuntos e para falar e para lembrar você, jovem angolano principalmente, que este foi um ato que muitos jovens foram mortos, outros jovens mataram jovens. O número maior de pessoas que morreram aí foram jovens, jovens brilhantes que a dada altura nas matas combateram. Quando nós vemos o recado ali onde que era a primeira região, no Uqua, onde as populações até hoje passam fome, muitos desses jovens formaram ali o seu sacrifício, mas esses jovens eram tão fortes que eram os donos, eram pessoas que com muita convicção lutaram para a independência do seu país, e quando chegavam na Assembleia do Povo, tinham mais palavra que os outros que eram só políticos intelectuais, mas que não tiveram nas matas. Isso causou muitas situações crispadas e custou a vida de milhares de angolanos. É muita gente que morreu, tal e qual como acontece no Holocausto.
que os judeus continuam a reclamar, tal e qual como aconteceu no Ruanda, conforme a gente fala, conforme aconteceu no Chile, o caso do Pinochet, que é um caso que as pessoas até hoje falam. Só o 27 de maio não fica atrás. Portanto, a Amnistia Internacional falou em 80 mil. E a gente vai se segurando nesses números. É preciso que as pessoas tenham noção de que o 27 de maio foi um problema interno do partido MPLA, escalou em que pessoas de várias franjas da sociedade angolana foram atingidas. Então, é preciso a gente falar disso com precisão, para que nós não pensamos, mesmo que o teu pai ou teu avô participou no lado das matanças, isso é história. E é importante que essa história fique vigorada para nós podermos então falarmos sobre essa situação que aconteceu no nosso país no 27 de maio. Portanto, eu estou a gravar mesmo esse vídeo para que as pessoas fiquem a saber que o 27 de maio não é uma data em que a gente pensa mal, mas o 27 de maio é uma data que ilustra os nossos momentos históricos. E hoje o vídeo número 2 chama-se Algozes. É importante a gente dizer que na nossa sociedade fala-se muito das pessoas que morreram durante esse tempo todo, porque tinha que ser assim. Fala-se muito das vítimas, fala-se muito dos órfãos, fala-se muito das viúvas. Mas hoje a pergunta de hoje vai para aqueles que a grande palavra, eu também não conhecia essa palavra, tenho que ser sincero. Ouvi mais velhos como William Toné, Makuta Nkondo e muita gente a falar sobre essa palavra, e eu fui investigar e agora eu venho trazer algozes, o que significa dizer aqueles que executam penas matando, torturando, castigando outras pessoas, carrascos, torturadores, assassinos, pessoas que agem com a crueldade, realizando atos horríveis ou abomináveis. Esse tipo de pessoas participaram no 27 de maio e há muita gente importante na nossa sociedade, são escritores, são colunistas dos jornais, são pessoas que na sociedade têm um nome a velar, mas participaram como algozes. É assim que nos é dito. E é então uma oportunidade para nós dizermos que se converse e que essas pessoas, os tais algozes, que são acusados de que fizeram parte das matanças, também saem em feiras públicas para falar, para dizer o quanto é mau as suas intenções, aquilo que eles fizeram. As pessoas que eles magoaram hoje vivem com dor no coração, vivem magoados. Então, os algozes são pura e simplesmente aqueles como assassinos, aqueles que mataram. E tem muita gente hoje que se defende, mas é importante para a história do nosso país que esses algozes, muitos deles estão em vida. Você vai na Voz da América, houve o depoimento desde o ano passado de José Júlio, que foi uma pessoa que esteve presente nessa data, e José Júlio conta mesmo que muitas dessas pessoas eram pessoas que eles confiavam, eram comandantes, chefes que eles que eles confiavam. No José Júlio conta um episódio arrepiante do 27 de maio, em que em 77, quando se prenderam muita gente aí em Angola por causa mesmo da intentona, os cotas chamavam intentona, não havia fios, aqueles fios para que as pessoas faziam corda para estender a roupa, não havia, porque os indivíduos que estavam a torturar os outros, os tais algozes, compraram todos os fios para amarrar, para torturar pessoas. E muitos desses que foram torturados são pessoas que estiveram com as armas à frente a lutar para a luta de libertação. Portanto, a 9ª Brigada, quando falo 9ª Brigada, é um batalhão que tinha até o seu destacamento feminino, em que morreram muitas mulheres da 9ª Brigada e homens. Então eu aqui irei ilustrar de novo
vou falar de duas mulheres que foram mortas na 9ª Brigada, assim como eu falo sempre da Diolinda Rodrigues, que não tem nada a ver com 27 de maio, mas que tinha atos e atitudes de bravura angolana na primeira instância. Portanto, essa questão dos algozes é mesmo para deixar um recado, porque muitos dos algozes eu acredito que andam arrependidos. Muitos dos algozes sentem-se sufocados sobre essa situação em que eles foram partícipes e que tiraram a vida. E tem que ver que há muitos deles também estão enrolados numa situação controversa, porque faziam parte de uma estrutura de Estado e foi aí então que aconteceu. Portanto, vou reiterar novamente aqui, em 2020, o ministro da Justiça e Direitos Humanos em Angola criaram uma comissão para falar então dos problemas que houve, não só no 27 de maio, as situações críticas que houve em que as pessoas foram vítimas de muitos atos políticos e etc. no nosso país, porque realmente nós devemos falar disso, porque a guerra foi entre nós, de irmãos para irmãos. Prontos, muita gente como eu não se reviu naquilo que foi feito, porque não houve, porque é importante que haja aqui, o que estamos a chamar aqui os algozes é para confessarem, não houve uma forma de confessar. E tem muita gente, porque eu falo sobre 27 de maio, que tem o pé na cova, outros têm medo, dizem que o Gica é altamente radical por falar do 27 de maio. Pensam que estamos à procura de vingança, mas as pessoas têm que começar a ter noção o quanto a história vai ajudar o nosso povo a dar passos para o futuro. As coisas no Angola não vai continuar assim. As pessoas não vão viver no obscurantismo. O tempo de há uns anos atrás, de 1980 ou de 2000 até 2000, não se falava muito dessa data. Hoje falamos com abrangência e abertura. Então, nós, quem fala a verdade, amigo é. Quem te avisa não quer mal de ti. Então é importante mesmo que se fala, que se haja que as pessoas venham dizer matamos o fulano, apesar que cumprimos uma ordem, matamos o fulano foi morto assim, o corpo dele está ali e nós ultrapassamos. E aquilo então fica nas nossas memórias. Claro que perdoar, não esquecer, mas vamos para frente. Então este é o segundo vídeo do Silêncio 77, os algozes. E quero mais uma vez reiterar que a intenção de fazer o programa não é de agitar, não é de criticar, mas é num sentido de que nem é para trazer solução, é para termos uma visão e que tenhamos noção da consequência da história. Quando é abafada, podemos repetir de novo esses atos, e isso nós não queremos. Perdemos muitos jovens que hoje podiam estar aqui e o país não podia ser assim. Então não podemos deixar que isso aconteça, por causa de que nós até tivemos durante muito tempo guerra entre nós e éramos inimigos. Hoje podemos ser adversários na intenção da diversidade, de fazer crescer o país, cada um traz o seu bocado e para podermos avançar para uma Angola melhor. Portanto, esta é a minha opinião. Gica Tetemba, estamos juntos, voltarei no próximo vídeo daqui a uns dias. Silêncio 77 2, está gravado.